Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 6º podcast. É um prazer a gente poder estar junto para conversar um pouco mais, desta vez sobre um desafio nas famílias, que é compreender as crianças sob o ponto de vista do temperamento delas. Às vezes eu tenho 3 filhos, tenho 4 filhos, e eu sinto que eu não posso educar da mesma forma, porque cada criança recebe de um jeito. E é tão interessante, às vezes a gente tem trigêmeos, no meio, teve os trigêmeos, uma gravidez até uma surpresa, porque veio de forma espontânea. Cada criança de um jeito. Uma, aquele sossego, tanto faz a água subir quanto descer, o sossego. A outra manda, o outro briga com ela, mas não vive sem ela. Então, como é que a gente consegue trabalhar o temperamento dos filhos? Como é que a gente consegue compreender, né? Eu sempre acho que pai e mãe é aquele que tem que botar reparo, né? A gente só passa a ver quando a gente repara. Presta atenção nisso. É só aí que você passa a ver. É quando você bota reparo. Então, começa a perceber o seu filho. Começa a perceber que não tem o mesmo padrão. Eu não posso fazer uma receita de bolo e aplicar em todos que vai funcionar da mesma forma. Não vai funcionar. Porque tem filho manso. Tem filho que é líder por natureza. Tem filho submisso. Tem jeito de todo... Cada um de um jeitinho, na singularidade dele. Mas eu tenho que passar a perceber como é que isso chega nele? E como é que eu faço com que isso o construa da melhor maneira e ajude também ele a entender como é que ele é, para que ele saiba viver os desafios que a vida vai trazer para ele. Quem revela tudo para os filhos é a gente, né? Oh, meu Deus, que luta que é. Vida de pai e mãe é uma emoção. Eu brinco assim, se a sua vida está muito calma, se você está querendo emoção na vida... Seja pai, seja mãe, você vai descobrir o que é uma vida com adrenalina, não é? Porque cada dia é um desafio, né? Não é brincadeira. E nessa fase que os meninos vão crescendo, que já não é um bebê, mesmo como bebê já tem particularidades, você imagina quando o menino vai crescendo e vai trazendo para vocês os desafios de como conduzi-los no comportamento deles. Para isso eu tenho o prazer de ter aqui para nós, para conversarmos sobre isso, a psicopedagoga Isa Minatel, que tem o prazer de a gente conversar. Isa, muito obrigada pela oportunidade de a gente conversar sobre os temperamentos das crianças, que eu sei que é um assunto que você desliza, né? Que você gosta desse assunto e que eu tenho certeza que a Isa vai trazer muita coisa para vocês. A Isa vai passar para vocês a formação dela. Muito bom, obrigada, doutora. É uma honra estar aqui com prazer é meu. Né, esse podcast com a doutora. Tenho muito carinho, muita admiração pela doutora. Obrigada. E é isso, eu sou pedagoga, psicopedagoga e com o foco nos temperamentos, uso muito os temperamentos, tanto para atendimento quanto nos cursos, nas palestras, porque é um filtro diferente que a gente tem para olhar para a gente mesmo, para quem está com a gente, às vezes o adulto que divide com a gente a função ali de pai, de mãe, né? E também sobre as crianças, né? E uma coisa que eu gosto sempre já de começar a falar de temperamentos e já trazer o alerta é que temperamento é ponto de partida, não é linha de chegada. Sim. Porque às vezes as pessoas olham para a criança e falam assim, tá vendo, ó, esse aqui é desse jeito, tem jeito não, nasceu assim. Aí já rotulou, acabou, não deu a menor chance para caminhar. Isso. Então, às vezes, a pessoa aprisiona a criança dentro de uma característica que sobressai. Então, aquela criança, por exemplo, ela tem uma vontade forte. O famoso teimoso, né? Tem uma vontade forte. Ele quer e ele sabe o que quer. Né? Isso é uma característica que, bem conduzida, é boa. Isso é maravilhoso. É um menino determinado que vai chegar onde ele quer. Vai conquistar vai coisas chegar onde grandes. ele quer. Exatamente. Né? Isso. Agora, se eu já começo a dizer é teimoso, eu destruo ele. Isso, aprisiono ele no lado negativo daquela característica. Isso, bacana demais. Né? Então, conhecer o temperamento é ponto de partida. Eu sei que para esse aqui, a vontade forte já veio de fábrica. Então, eu preciso ajudar ele a ceder. Ele precisa aprender a ceder. Sim. Esse outro aqui já aprendeu a ceder de fábrica. Ele cede tudo. Deixa sempre os outros primeiro. Às vezes não vai. Às vezes deixa passar as coisas dele, dá para os outros. Esse aqui eu preciso ensinar a ter vontade forte. Porque ceder ele já sabe. Entende? Então, é ponto de partida. Eu vou saber o que já veio para desenvolver o plano de educação. Aí vai ser diferente para cada um. Né? Imagina, eu tive isso lá no consultório. A mãe já tinha um filho. Na verdade, ela já tinha tido um,
que tinha falecido com 1 aninho, que ele foi submetido à cirurgia cardíaca, era um bebezinho com uma síndrome, ele faleceu. Aí eles tiveram um outro bebê, não tinha nenhuma síndrome, não tinha nenhuma cardiopatia. E quando esse neném chegou com 2 aninhos, eles ainda estavam na dúvida se iriam engravidar ou não, e foram surpreendidos com uma gravidez trigemelar. Uau! Vocês imaginem? Isa, imagina, veio 2 meninas e um menino. Uau! Uma das meninas era uma doçura assim, mansa, tudo estava bom, eu podia examinar, virar do avesso, estava tudo certo. Não, e ficava lá com um brinquedinho e brincava, porque você imagina que ia examinar 3 ao mesmo tempo no consultório, eles querem ficar pelados ao mesmo tempo, quem é primeiro, sempre tem 2 brigando, quem é o primeiro. Essa tanto fazia se a primeira, a segunda ou a terceira, ela estava tudo certo. Tranquila. Os outros, tinha uma que, a outra menina era a que mandava, e para essa outra obedecer, tudo certo. Tá tudo mas bem. A minha irmã tinha que mandar, ela mandava, e o menino sempre ia contra ela, mas não ficava sem ela. Então os 2 brigavam, mas os 2 tinham que estar perto do outro. Ai, que engraçado. Então assim, você imagina para uma mãe dar a ordem para os 3. Né? Então eu queria que você comentasse isso, porque a gente não vem pronto, né, gente? Exato. É muito interessante isso. Então você vai ali na situação. Aquela que se submete, né? O que você colocar ela, onde você colocar, tá bom. Tá bom. O que você pedir, ela faz? Ela faz. Faz. Já resolve. Nem questiona. Não questiona, não pergunta por quê. Se ela insistir um pouquinho, você fala um pouquinho mais forte, vai. Vai. Então, essa criança é, na verdade, uma criança que todo mundo acha que o filho vai ser. Todo mundo que vai ter um filho acha que vai ser assim. Que a gente vai falar, eles vão fazer. Vai te obedecer. Porque eles estão com sono, eles dormem. Porque essa criança está com sono, ela dorme. Ela não briga com sono. Ela não briga nem com a gente. Vai brigar com sono? Não briga. Nem com ela? Não briga. Tá tudo bem, né? Tá com fome, come, né? Então ela é uma criança tranquila. A outra criança, que é a que manda, né? Muito prazer, você pariu um líder. Tem gente que pariu líder, viu, gente? Quem teve um menino que manda, nasceu sabendo o que quer, já não para quieto, de bebê você já vê. Né? Não aceita aquele leite, joga a mamadeira fora, aquela luta. Já, o choro é mais forte, as coisas não agradam. Eles também são muito sensíveis, sabe? Assim, qualquer dorzinha é dorzona. Qualquer desconfortozinho ele amplificador. Isso, ele tira a paz de todo mundo, tá? Se ele não estiver bem, ele não deixa ninguém ficar bem. Porque tudo é ele, né? Esse separe um líder e você vai ter que aprender como é que conduz um líder. Porque o líder, se você mandar nele, aí que ele não vai. Aí você manda mais forte, aí que ele não vai. Só que ele tem 1 ano. Só que ele tem 2 anos. Então, como é que nós vamos conseguir conduzir esse aí? Esse é o meu. Por isso que eu fui estudar, doutora. Eu tinha que estudar. Não dava certo. Igual o menininho, você imagina, um menino de 1 ano e meio, que olha para a mãe, porque a turma não é fácil. Olha para a mãe, pega 4 dedinhos e põe na boca. E a mãe fala, tira a mãozinha da boca. Ele olha para ela, nem reage e vai pôr no mais. A mãe fala, eu já mandei você tirar a mãozinha da boca. E ele põe mais, e põe mais. Aí ela começa a apelar, porque por fim ela manda, mas o menino não obedece, ela não sabe mais o que fazer. Chega um momento que ela fala, se ele introduzir mais, ele vomita, então eu perco a minha autoridade agora, ou eu ignoro. O que ela faz? Ou bato, né? Ou eu bato na mãe, no menino agora, ignoro. O que eu faço? Uma situação como essa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, esse menino precisa ser visto, né? Ele está precisando dos olhos da mãe. Sim. Quando ele enfia os 4 dedos na boca e fica olhando para a mãe, e a mãe olha para ele e fala, tira a mão da boca. Ele está sendo visto. Ele fala, opa, assim funciona. Se você for olhar o histórico, é possível que ele tenha chamado mamãe falou, peraí, tô trabalhando, peraí, tô fazendo negócio, peraí, tô cozinhando. E tá tudo bem, não tô falando que essa mãe não tá errada, não é. É a loucura da vida mesmo. A gente é absorvido pela rodinha do hamster, né? A gente roda, não sabe nem onde vai chegar, mas tem que cozinhar, tem que lavar, tem que passar, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que produzir, tem horário né? para cumprir. Então, a gente não viu o menino, chamou 1 vez, chamou 2 vezes, chamou 3 vezes. Aí ele botou o dedo na boca, ela parou tudo, olhou pra ele, falou, tira a mão da boca. Não tiro. Opa! Porque assim você tá me olhando. Então, antes da gente falar de temperamentos, aí a gente tem que olhar para essa dinâmica e para esse pedido da criança que está por trás desse comportamento. Todo comportamento indesejado tem um pedido.
Todo. Não adianta eu eliminar o comportamento sem atender o pedido. Porque se eu elimino o comportamento, vai vir outro. Sim. Porque o pedido continua lá. Ele vai descobrir. Né? Como é que eu faço para chegar ali? Isso. Então, primeira coisa é isso. Mas beleza, o menino tá lá com a mão na boca, ele é um líder, né? Você falou, tira a mão da boca. Ele, não. Nem falou, né? Só continuou olhando e... Aí você fala, meu filho, o que tá acontecendo? Não fica medindo força. Você pediu para tirar, não tirou, esse jeito não funciona. É o opositor desafiador. Não funciona esse jeito com ele. Gente, eu pedi para tirar. O menino enfiou mais, por que eu peço para tirar de novo? Eu tô vendo que esse jeito não funciona. Então tem que mudar o jeito. Não é? Aí eu vou e falo, meu filho, o que está acontecendo? Você está pondo dentro da bolsa, você quer que eu olhe para você? Aí a gente tem que ter um pouquinho de sagacidade, de falar, bota em palavras. Você quer que a mãe olhe para você? Não precisa fazer isso não, meu amor. Vai lá, dá um abraço nele, puxa a mãozinha da boca, você mesma. Dá um abraço nele, dá corpo para ele. Dá corpo para ele. Sabe? Dá, entrega, e aí a gente faz a associação errada. Se ele enfiou a mão na boca e eu dei carinho, ele vai esfiar de novo. Não, você está atendendo a necessidade. E aí você fala com todas as letras, você não precisa fazer isso para ganhar uma mãe, meu amor. Me chama. Fala pra mamãe que você quer um carinho, que você quer um colo, né? E aí nós vamos atendendo. E como é muito pequenininho, ele não sabe falar que ele quer um colo, né? Ele tem um ano e meio, ele não sabe falar que ele quer colo, que ele quer carinho, que ele quer aconchego, né? Então ele dá um jeito que alguém olhe para ele. Isso. E é isso que eu preciso entender nos comportamentos desafiadores. É igual quando nasce o irmão. O pedido que tá por trás. Quando eu entendo, é como se fosse assim, ó. Como se fosse um motor. Então, o motor tá ligado, que é a demanda. Sim. O pedido que a criança tem. O comportamento está aqui. Em vez de eu desligar o motor, eu venho e tiro o comportamento. Mas o motor continua ligado. Não resolve. E tanto que não resolve, porque ele não muda. Pode castigar. Aí sabe quando eles falam assim, também nem doeu. Isso. Falam, nem doeu. Isso. Eu tive uma situação muito curiosa na minha vida, né? Atendendo as pessoas, que foi uma mãe que disse assim para mim, ô Isa, até eu ter o meu terceiro filho, ela teve 3 também, mas não foram gêmeos. Então foram um de cada vez. Ela falou assim, até eu ter o meu terceiro filho, eu achei que eu era boa mãe. Porque eu falava, as meninas faziam. Quando nasceu o terceiro filho, eu descobri que as 2 primeiras que eram boas filhas. Era fácil de eu conduzir, por isso eu cheguei no terceiro. Se tivesse invertido, eu tinha parado no primeiro. Foi o meu caso, né? O meu caso eu já parei logo. Veio o terceiro dela, né? Aí a gente vai entendendo. Na verdade, a gente tem várias teorias de temperamentos, né? No mundo empresarial é o DISC, né? O famoso DISC, perfil comportamental. Mas a teoria mais antiga, original, são 4 temperamentos, que é o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Então, eu brinco que melancólico e fleumático são os temperamentos da tristeza. Quando as coisas não saem como eles gostariam, a primeira emoção que eles sentem é a tristeza. E a tristeza é uma emoção que acalma, que paralisa, que você fica para baixo, para dentro, né? Tristeza é uma emoção de empatia. É a criança que olha o outro amiguinho chorar e chora fica junto. Triste por ele, chora junto. Gêmeos, às vezes um tá chorando e chora também. Isso. Eu falo, mas agora vai todo mundo chorar dentro do consultório, é? É o que vai para tristeza, né? O colérico e o sanguíneo são os temperamentos da raiva. Quando as coisas não tão boas, não saem do jeito que ele queria, eles vão pra raiva. A raiva é uma emoção pra fora. E sai brigando, chutando. Pra fora. Entendeu? Chuta. Então, a tristeza vai pra dentro, da dentro ele encontra o quê? A culpa. Tudo culpa minha, fui eu que fiz errado, minha mãe não gosta de mim, né? A raiva é culpa do outro. Foi você! É você que não deixa! Bate nas coisas, quebra a mesa, bate nele mesmo, ordem. Bate a cabeça na parede. Se joga na parede, se joga no chão, bate a cabeça. Vixe, até Deus duvida as coisas que já chegaram pra nós, né? A senhora deve saber melhor que eu. Então, é uma emoção extrovertida, vertida pra fora. Né? A tristeza é introvertida. Você imagina como é que são desafios para os pais. Isso. Porque o melancólico é uma criança que vai ter estima baixa. Ele tem essa tendência. Pois é, tem uma tendência que se eu não acudir, isso, eu sou sempre vítima. E é por isso que saber disso é ponto de partida. Isso, porque eu tenho que ajudar esse menino a ser, ou a menina, a ser um adulto inteiro. Aí o que nós vamos ser mendigo na vida. E o outro tem que aprender a frear. Isso. Eu tenho que dominar essas coisas. Na verdade, ele tem que aprender a se frear. Sim. Esse é o desafio maravilhoso. Porque um dia eu não vou estar lá. Claro. A gente tem que preparar para quando a gente não está. Isso. Não estiver. Ele precisa funcionar sem mim. Sim. Então, por isso que para aquele menino eu preciso dar sentido para ele pisar no freio. Ele pisa. Se tiver sentido, ele pisa.
É isso, né? A criança precisa do sentido. Como todo mundo, a gente precisa do sentido para dar razão àquilo que a gente está fazendo. A criança da melancolia, né? O melancólico que tem essa tendência a baixa autoestima, um pouco de insegurança, né? É aquela criança que você fala assim, você chega num lugar, tem um caso também. Uma mãe me procurou, maravilhosa, extrovertida, terapeuta, toda, e tinha o filho mais velho como ela. Então, primeiro ela me procurou por causa do mais velho. Por que eu faço isso? Eu falo as coisas, ele não obedece, ele não atende, ele não vai. Aí eu fui explicando. Ele é um líder, nasceu colérico, nananã. Mas, não disputa poder. Vai conduzindo, explica o sentido. Aí fui dando as técnicazinhas e tal. A gente falou no outro podcast um pouco mais sobre birra. Tem lá, se o pessoal, alguém não ouviu, gente, assiste o outro também, que vale a pena, né? E aí ela conseguiu. Ela é muito inteligente, rapidamente entendeu como é que funcionava, que não era para bater de frente, que não era para ser autoritária. Autoridade é diferente de autoritarismo. Com certeza. Não é? Com certeza. E ela conseguiu exercer a autoridade, que essa criança precisa de alguém com autoridade, né? Mas sem medir força, sem disputar poder, e tendo ali a firmeza necessária sem agressividade. Porque, claro, o tom da sua voz te dá firmeza. Isso. Não precisa mais do que isso. Só o tom. Isso. O menino é bobo. Não é? Aí, ela conseguiu. Passado 3 anos, nasceu o outro. O mais novinho, completamente introvertido, melancólico. E aí ela foi vendo que ela não sabia lidar com ele. Que ela tentava, que ela não conseguia. E o pior, doutora, ela me contou, quando ela chegou para fazer a consulta que ela foi num resort, né? O menino mais velho estava com 6, o mais novo estava com 3. E que ela foi programada. O que o casal vai fazer no resort, né, gente? Botar os meninos para recreação para poder ter um minuto de paz. 2, 3 dias, né? Era o plano dela. E disse que chegou na recreação, o menino mais velho já saiu junto com as crianças. Claro, o outro ficou parado. Ela falou que o outro ficou assim. Não saiu do lugar. Estagnou. Aí quando ela pensou que já tinha processado, falou, agora ele vai, ele sentou. E aí ela veio me procurar em desespero. Porque quando ela foi percebendo o temperamento assim dele, ela falou assim, o que vai ser desse menino na vida? Olha a ótica dela, olha a leitura dela. Nós vivemos, e é verdade, num mundo que tem um ideal de extroversão. Mesmo tempo que aquela criança nos desafia, a gente gosta. A gente acha que ele vai se dar bem, e ele tem chance de dar mesmo. Sim. Sabe? E aí ela veio desesperada para falar o que ia ser da vida daquele outro. E aí foi muito bonito, porque eu pude contar para ela que nós precisamos ser mais como esse outro. Que é esse menino sensível, mais lento, melancólico, que tem amor pelo outro, que tem empatia, que naturalmente se coloca no lugar do outro, que vê depois de adulto um mendigo na rua e não fala vagabundo, vai trabalhar. Não, ele olha e fala o que terá sido a vida dele para estar nesse momento dessa forma. Sabe? É uma criança que ela veio com uma sensibilidade que eu não alcanço. Eu não tenho. Eu trabalho para ter. Ele veio de fábrica. Prontinho. Só tem que ajustar alguns detalhes. Para não cair na baixa autoestima. Agora veja a cilada. Essa mãe olhava para esse menino e falava o que vai ser dele na vida, porque ela achava que não era um bom jeito de ser. Então essa criança que já veio com a tendência da baixa autoestima, tinha da mãe uma negação no próprio jeito de ser. Isso. Aí piora tudo. Aí eu não atendo. Na verdade, meu filho é um incapaz. Eu não atendo a expectativa da minha mãe, nem minha mãe gosta de mim, eu não sou como minha mãe acha que eu deveria ser. E aí eu vou piorando aquele processo de baixa autoestima. É a hora que eu faço qualquer coisa por atenção, por afeto, entro em relacionamento abusivo. Sim, vira mendigo. Isso. Mendigo de afeto. Isso. Aceito qualquer coisa, porque afinal de contas ninguém gostava de mim, já que você está me dando uma atenção, o que eu faço para manter isso? É isso. É isso que a gente tem que estar atento nos pequenos comportamentos da criança, que eu falo, opa, peraí. O que a gaveta emperrou que depois não fecha o armário? Isso. Eu falo, gente, aproveita, porque no período da infância, às vezes é uma gavetinha emperrada, que eu tenho que ajustar a gaveta para o armário fechar. Porque se eu deixar explodir na adolescência, explodiu na errada. Posso contar um caos? Claro. Um caos. Agora eu vou contar um caos do meu filho. Sempre acrescenta. Eu tenho um temperamento muito forte, sou colérica, né? De predominância. E o meu segundo temperamento é o sanguíneo. Então são os dois da raiva. 2 acelerador. Demorei muito para aprender a frear,
a lentificar. E sabe o que acontecia? Isso me afastava de Deus. Porque para ouvir Deus, a gente tem que parar. Tem que desacelerar. E só um detalhe, a lentidão, ela é diretamente proporcional à memória. Isso. E a rapidez ao esquecimento. Isso. Então, aquele dia atropelado, você não lembra de nada no fim do dia. Isso. É impressionante. Olha, mas... Você não sabe o que comeu. É isso. Não, vai vivendo piloto automático. Ligou a primeira... E aí nasceu um menino também animado, como eu falo, animado. Né? Nasceu pronto, vai faltar pegar a malha e a chave do carro. Colérico. Bom, poderia contar inúmeros casos, mas eu quero escolher um que ele já tinha 7 anos. E um temperamento forte, uma vontade forte, dificuldade de ceder nas opiniões. Então a gente vinha sempre trabalhando isso, porque eu já sabia, né? Já tinha esse mapinha, já sabia também que eram os meus pontos, porque a gente é parecido. Então eu via nele, olhava para mim, me trabalhava, ajudava ele, enfim. Essa dinâmica perfeita que o Criador fez, né? Que é para isso, né? Que a gente tem filho. A segunda chance para ficar melhor. Gostaram disso? Ser pai e mãe, a chance de ser melhor. É a chance. Aí, doutora, nós chegamos, eu e o marido, na escola, que era para ver a apresentação lá do que eles estavam fazendo naquele período, a apresentação das atividades, não dança. Chegamos lá e estava bravo. Esse temperamento bravo é quase um pleonasmo, sabe? Colérico bravo, tá toda hora bravo, né? Tudo irrita o colérico. E, aliás, ele é muito autocentrado, ele acha que o mundo gira para ele, então qualquer coisa que não sai do jeito que ele queria, ele fica bravo. Claro. Né? E a raiva vem rápido, Então a gente precisa ajudar ele a transitar pelas outras emoções também. É inteligência emocional. Esse é um ajuda. Porque o estupim dele é zero, né? Tudo explode. Tudo toda hora. Aí cheguei lá e tava bravo. Falei, o que foi, meu filho? Teve um conflito. Falei, foi. E aconteceu? Não vou apresentar nada para vocês. Eu falei, vai. Aí já sei como é que é. Falei, meu filho, olha aqui para mim. Olha bem para mim. Eu saí do trabalho. Seu pai saiu do trabalho. Nós viemos aqui para ver o que você tinha para apresentar. Então, mesmo que você teve conflito, eu quero saber o que aconteceu. E quero ver o que você vai apresentar para nós. Respirou fundo. Falei assim, podemos começar conversando se você preferir. Você prefere? Prefiro. Então, vamos conversar. Qual foi o conflito? Aí ele veio me contar que tinha um cartaz que eles fizeram em trio. Ele e 2 garotas. E que a foto que era para ser colada no cartaz era uma foto que foi tirada na vertical. Mas que as garotas queriam colocar na horizontal, porque a ênfase do que era para mostrar ia ficar melhor na horizontal. Mas para ele era um absurdo, porque a foto era na vertical, tem que ficar no jeito que foi tirado. E isso virou um conflito, uma confusão, jogaram a foto fora. E ficou um buraco no cartaz. E ele estava muito bravo. Tá bom. Fomos, falei, entendi. É chato mesmo, né? Quando a gente tem uma opinião, as outras pessoas têm diferente, a gente não consegue chegar num acordo, né, tal. Só salvei do afogamento, não eduquei. Vi de podcast anterior. E fomos para a apresentação. Ele foi, mostrou tudo e mostrou o bendito do cartaz com furo no meio, né? No meio não tinha foto lá, tinha as outras coisas em volta e a foto foi pro lixo. Tá bom. E aí eu fui embora pensando, meu Deus, me ajuda. Como que eu vou educar esse menino sobre isso? Por quê? Ele ter uma opinião firme é positivo. Mas não ceder. Não ceder nunca Errado. É negativo. Então é uma sutileza. A gente não quer eliminar este comportamento. Nós queremos equilibrar. Sim. Essa é a palavra. Equilibrar. Na verdade, o grande desafio da vida, né? Isso, Equilíbrio, né? da vida. Aí fui embora. Deus me iluminou com a história. E eu contei a história para ele. Eu falei, lá da noite já. Tá? Tinha passado tudo, né? Eu falei, meu filho, vem cá, eu vou te contar uma história. E aí eu uso muito história, né? Muito. Eu falo, Jesus que era Jesus, fazia as parábolas, né? A gente vai querer ensinar sem história? Não dá, tem que contar a história. Não é à toa que ele fazia as parábolas, é porque com a história a gente entende. E não fica pessoal. Eu não falo, você não sabe ceder. Entendeu? Não, eu contei a história para ele assim, tinha um casal que eles tinham os recursos bem limitados, tinham pouco dinheiro. Sabe? E eles moravam numa casinha simples, que estava com 2 graves problemas. A porta não fechava, estava com problema de segurança, estava com medo toda noite para dormir, porque a porta não fechava, e estava um buraco no teto. Sempre que chovia, entrava água, molhava tudo, estava difícil. Chegou o final do ano, ganharam um bônus, cada um ganhou R$1.000 do trabalho deles. Eles falaram, maravilha, vamos consertar a porta e vamos consertar o telhado.
Só que foram ver orçamento. O que é orçamento, mamãe? A história é ótima por isso. Você já vai aumentando o vocabulário, né? Sim. Aí, só a porta era 2.000 e só o telhado era 2.000. Então, eles iam ter que tomar uma decisão. Se eles iam fazer a porta, dessa vez, ou o telhado. Começou a confusão. Porque o marido, claro que é a porta. A porta é muito mais perigoso. A gente tá aqui passando medo todo dia. Aí vai entrar um ladrão, vai roubar tudo as nossas coisas. A mulher fala, tá. Se não consertar o telhado, o ladrão vai ter nem o que roubar. Porque a última chuva já estragou uma parte dos móveis. Se chover de novo, vai estragar o resto. Não é a porta, não é o telhado. É a porta, sua burra. É o telhado, seu idiota. E começaram a se xingar. E ficaram muito bravos os dois. Aí, eles falaram assim, por que nós estamos brigando? Porque não sabemos o que fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro que é culpa do que nós estamos brigando? Sabe o que eles fizeram? Acenderam uma fogueira e queimaram os R$2.000. Vamos parar de brigar. Ele fez assim com o zoinho. Eles jogaram o recurso no lixo porque eles estavam brigando porque não conseguiam chegar no acordo com o recurso que eles tinham, não é? Pois é, ficaram com o telhado ruim, com a porta ruim estragada. E sem dinheiro. E ele ficou me olhando. Aí eu olhei assim pra ele e falei, você sabe por que eu estou te contando essa história? Ele fez assim, a foto. Linkou, né? Eles são demais. Criança percebe, Eles são demais. Aí eu falei, meu filho, ceder sempre é bom? Ele falou, não, eu não cedo nunca. Ele falou. Aí eu falei, e não ceder nunca é bom? Não é, mãe. Não é. Aí eu falei, sabe o que acontece, meu filho? Se a gente não cede nunca, a gente joga o recurso fora, porque não aprendeu a ceder. Você tinha 2 contra 1 ali. Eram 2 pessoas com uma opinião diferente da sua. Às vezes, quando a gente tem a maioria, a gente precisa ceder. Isso. Pelo bem do coletivo, para não jogar o recurso fora. Isso. Aí o que você podia ter feito? Falar, mãe, essa foto tá colada errada aqui, você não acha? Eu achava que tinha que ser do outro jeito, mas as meninas acharam que assim ficava melhor. Mas se eu tivesse escolhido, ia ser do outro jeito. Ponto, a mãe já ia saber que você tinha percebido que era diferente. Pronto. Ele me deu um abraço apertado e falou, te amo, mamãe. Oh, que lindo. Ai, gente. Ele conseguiu compreender, né? Ele entendeu. Aquilo que a razão do sofrimento, que não precisava ter sido daquele jeito. Isso. Então, assim, demora um pouquinho mais. É verdade. Demanda um pouquinho mais da gente. Mas é um aprendizado que fica para a vida. Que fica para a vida. Guarda isso. É por isso que a gente está conversando isso aqui. É para poder ajudar vocês, porque nós temos uma missão, né, gente? Fala que a maior missão que o ser humano recebe é: vamos construir uma criança? Né? Vamos construir um adulto? Você me ajuda aqui a ser co-criadora de um novo ser? Isso é um desafio, porque não tem manual de instrução, até você perceber qual é a personalidade do seu filho, é uma luta. E como é que você vai ter discernimento, como você teve, de ajudar o menino naquele momento, ou depois pensar naquilo e falar, daquilo ali eu tiro um ensinamento, um aprendizado, que é para a vida. É para a vida. É para a vida. E não quantas situações você vai ceder ou vai ser cedido, né? É a vida. É isso. É a vida. Eu falo que a pergunta que a criança vem... sem deixar de ser o que é. Isso. É isso que ele precisa entender, que ele não vai ser anulado porque ele cedeu. Até ele só cedeu. Eu acredito que cada temperamento vem do jeito que vem para cumprir a missão que a gente veio. Eu acho que Deus já tem um plano bonitinho para cada um. Então, por exemplo, minha mãe veio para ser psicóloga clínica. Ela é melancólica sanguínea. Sabe o que faz isso com ela? Não. Ela fica... ela atende o outro, não consegue ver o outro. Ela fica da fala mansa. Ela se preocupa com o outro, então ela tem uma capacidade boa de empatia e conexão, que é do melancólico e do sanguíneo. Ela tem bom humor, que é do sanguíneo. Então ela é leve. Só que ela tem a profundidade do melancólico com a leveza do sanguíneo. Sabe o que acontece? Ela toca todo mundo. Olha que bacana. Com uma profundidade que eu nunca vou conseguir. Eu vim desse jeito aqui. Que se não tiver o microfone, eu falo do mesmo jeito. Por quê? Porque eu vim para falar para o público maior, lá no palco. Igual a doutora. Que a gente fala para todo mundo. Então a gente veio desse jeito porque precisava dessa potência, dessa disposição. As coisas que a gente faz, o povo olha e fala, não sei como você aguenta. Por quê? 2 acelerador. 8 tireoides. Mais ou menos 8 tireoides, né? Porque mantém turbinado, né? Para poder dar conta da missão. Exatamente como a gente devia ser. Por isso que na ideia não é mudar o temperamento, é equilibrar o temperamento. Por isso que os pais têm que estar sempre atentos a como é que cada criança reage. Né? Isso. Para poder ajudar. O que nos falta na vida, às vezes, são facilitadores. Isso. São pessoas que te falam o caminho para você é aqui, para o outro é ali. É ali.
E você sabe qual que é E a até que pergunta? alguém consiga perceber isso e ajudar, às vezes gera tanto sofrimento. Nossa. Isso que a gente está, quando a gente chama assim para conversar, é para ver se isso dá uma luz, ajuda os pais que estão nos vendo a perceber que os filhos que eles têm, cada um de um jeitinho, né? Olha só outro caso. Esse foi muito marcante para mim. A mãe se mudou do Brasil para Portugal. Sim. Levou 2 meninos, 7 e 4 anos. O de 7 anos era muito sensível. O contrário da outra. O de 7 era sensível profundo. O de 4, bagunceiro, brincalhão, pra frente, como a gente diz. Então ela pensou que na escola nova, o de 7 ia dar problema, até adaptar, até conhecer, até porque são pessoas mais introvertidas, então tem dificuldade com o outro, com o novo. E o mais novo ia tirar de letra, porque é pra frentex, vai com o desconhecido, fala com o estranho, fala com o garçom, fala com as pessoas, não tem nenhum problema, né? Que surpresa, hein? Quando chegou lá, contrário. Que surpresa. Isso. Chegou lá, o de 4 agarrou nas pernas dela. E o de 7 ajudando o de 4. E foi. Quando saiu esse dia difícil, que ela já tinha sido surpreendida pelo de 4, o de 7 veio contando que ele falou, conversou, fez um monte de amigos, fez a turma rir. Tá. O que essa mulher fez? Olha só, sem saber, óbvio, né? Ela virou pro de 4 e falou assim: você não é assim, você é corajoso, você é brincalhão, você não é assim medroso, você não é assim sensível. O que ela estava fazendo sem querer? Aprisionando a criança na sua característica principal. Ele é brincalhão e corajoso, mas ele não é só isso. Sim. Ele também pode ser sensível, ele também pode sentir medo. Claro. E isso é Tava que inseguro, é né? a inteligência emocional. É poder transitar por todas as emoções e aprender sobre cada uma delas. E aprender a sair delas Pois também. é sair delas. Isso. Aí ela falou pro de 7: você fez todo mundo rir? Você não é assim? Aprisionou o outro também. Aprisionou o outro no sensível. Você é o sensível, você é o medroso, você é o que... Aí quando eu trouxe luz a isso para ela, Isa do céu, é verdade, eu estava aprisionando cada um no seu quadrado. Eu falei, é isso mesmo. Falei, então que bom, agora você viu, agora você entendeu. O que é sensível também pode ser engraçado. Sim. O que é sensível também pode fazer os outros rirem. Ele pode ter Pode uma ser marca corajoso. mais forte, mas ele, né, tem toda a chance do restante. Sem deixar de ser o que é. Sem deixar de ser o que é. Mas naquele momento a situação que sobreveio foi aquela, né? Que bacana poder ajudar os meninos a entenderem não é isso, tão né? lindo? É lindo. A gente não aprisionar o filho. É isso. Né? A não falar ele é só isso, né? E comparar um com o outro, né? Isso, uma tragédia. Nossa, isso é uma tragédia. Porque às vezes eu crio filhos inimigos. E filhos um com o outro a vida inteira rivais. É muito triste. Isso é muito Tem sério. Muito. Falar, esse menino, doutor, esse que é bacana, esse faz um para-casa exemplar, esse é maravilhoso, como onde ele põe a mão dá certo. Ele faz esporte, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Esse aqui, nada que ele faz dá certo. Ai, que judiação. Isso é muito duro. Eu falo, esse aqui é ótimo nisso. Eu falo, então o outro é ótimo, hein? No quê? Nunca fale. Cuidado com isso, né? Porque até as famílias, o que é pior, porque é dentro da própria casa, os tios, alguém faz um comentário, né? Agora tem fulano uma coisa. É pequeno, fulano é isso, fulano... Sempre um em comparação ao outro. Isso é uma luta pra gente trabalhar na vida. Agora, a palavra de mãe tem peso 10. Não, a mãe é o que mais tem peso na vida do filho. Então, Você não assim, tem os dúvida, outros não? podem falar. A gente Não pode. faz o reparo. Reparo emocional, eu chamo. Se o outro lá falou que, esse aqui é esperto, esse aqui é o burro, você vem aqui e fala, vem cá. A hora que tá sozinho, você viu o que fulano falou? Ele não entende nada de criança. Eu fiz isso muito com meu filho. Ele não sabe nada? Ele não sabe nada de criança. Mal sabe dele mesmo. Sabe por quê? Ele só falou que fulano é inteligente porque o fulano mostrou que sabia isso. Como você não mostrou que você sabia, ele falou que você era burro. Mas você sabe tanta coisa, né? Aí você faz a criança se ver. É isso, a inteligência emocional, é o que eu falo. Volta o foco para a criança, volta a luz para ela, para que ela se veja. Isso. Porque hoje vai levando uma coisa no rolo, e não é, porque depois isso vai explodir. Explode. Isso explode. Então A tudo conta tem que vem. ser pontuado, tudo tem que ser olhado. Né? Como da mesma forma eu falo, na hora que a gente nunca expõe o filho, né? Porque na verdade, gente, assim, dentro de casa a gente pode quebrar o pau. Lá fora, se alguém falar do meu filho, eu mato.
Ele pode ser ordinário. Mas só eu falo isso, só eu acho, porque ele é meu, né? A mãe também. Agora, se eu vou lá fora, ninguém pode falar mal, né? Continua, meu filho é lindo. Mas dentro de casa eu posso corrigi-lo. Então eu não exponho meu filho. Né? Como eu não exponho nas menores situações, por exemplo, eu falo, é só festa de família, tira a roupa do menino na frente de todo mundo. Nunca. Nunca. Eu sou da época da cabaninha, né? Se não tivesse um banheiro para a gente, alguém pega a toalha e segura. Se alguém troca a roupa, a gente não expõe o outro. Isso. Porque isso pode trazer uma marca tão pesada. Isso. Né? E aí tem a gente que ter cuidado. vezes... Mas é uma criança, não, mas ele tem a privacidade dele. Isso. Né? É uma criança, mas é um indivíduo. É um indivíduo. A gente tem que ter muito cuidado com tudo, porque isso tudo marca a criança, né? Ontem eu estava observando como é que menino a gente vive na fantasia, né? Então eu ia medir pressão de um de 5, o irmão de 2 anos e 8. Aí ele falou comigo, Tia Filó, eu não gosto de medir pressão. Eu falei, mas eu preciso ver se você está forte. Você já viu como é que o Hulk faz? Você já viu na hora que o Hulk vai sendo transformado, as coisas não vão rasgando, vai explodindo? Tia Filó, então vou combinar com a cor da sua cueca, porque que azul é da cor da sua cueca. E aí vai. Aí ele já vai levantar, volta o braço e fala, pai, olha aqui como é que o outro lado também está ficando forte. Nem viu que está medindo pressão, tudo certo. Aí o irmãozinho subiu no banquinho e falou assim, você também quer ficar forte? Ele falou, quero. Então, o Tia Filó vai pôr agora no seu braço. Ele já me facilitou. O dele era laranja, porque o tamanho era diferente, né? Aí foi pôr, ele falou, tá vendo? Vai apertar, hein? Vai apertar porque vai transformando seu braço. E o outro também endurecia o outro bracinho do outro lado. Que beleza. E depois eles desceram lutando dentro do consultório, chutando, tudo que era Hulk, né? Então, teve um outro efeito. Efeito colateral. Teve um efeito que eles acharam que eles eram o Hulk, até para despedir de mim. Mas como é que a criança, ela entra, né? Lúdico. Ela entra no lúdico, né? Para mim olhar o ouvido, eu falo com eles assim, a partir de 7 meses eu falo, a Tia Filó vai te contar um segredinho de amor. Eles ficam quietinho, eu consigo ver o ouvido sem que... Beleza. É porque eles ficam curiosos com o que eu vou falar, que não é nada, né? Mas se quer olhar o ouvido, um dia um pai falou, o que a senhora fala? Eu falei, nada, né? Eu só... Estigo, né? Falo, vou te contar um segredinho de amor. Sim. E eles param. Sim. Né? Então, como é que a criança às vezes precisa do aconchego? E como é que pai e mãe, né? Por isso que eu gosto muito do bota reparo. Como é que meu filho reagiu a esse olhar da avó, a esse comentário do avô, do tio? Como é que ele foi aconchegado quando ele chegou? Como é que ele foi recebido? Porque isso pode quebrar a relação dessa criança com a outra pessoa para sempre. Isso. É impressionante isso. Porque na hora que chega, se alguém recebe assim, que bom que você chegou, que saudade que eu estava de você, que é visto, valorizado, amado, fala, nossa, sou querido. E a gente, a mãe principalmente, o pai também, o adulto, né, da referência da criança, é mediador da criança com os outros. Sim. Inclusive da criança com o irmão dela. Sim. Então, se eu tenho lá a vovó, vou dar um exemplo também que aconteceu na nossa vida. Tem a minha avó, que já tem, né, seus quase 90, e o meu filho era pequeno, tinha uns 3. Na época a avó não tinha quase 90, né? A avó tinha quase, acho que 80. E aí ele chegou e ele podia pegar as coisas em casa. Eu sempre fui trabalhando. Você quer pegar? Isso aqui é de vidro. Vamos entender como é que é? Vidro é delicado. Ele fala, vidro delicado, né, mamãe? Aí me entregava de volta. Tá bom, então podia ver, podia pegar e tal. Nós vamos, inclusive, falar disso um momento, né? Situações de risco, nós temos que falar disso. Aí, ele chegou na casa da minha avó, achando que podia também pegar nas coisas da avó, cheio das coisinhas de vidro em cima da mesa, assim, do bibelôzinho, né? Ele chegou e pegou o cisne para ver, um cisne de vidro. A avó não pensou 2 vezes, imagina, 80 anos, no modelo antigo. Filho, não, isso aqui quebra. Botou de volta. Ele, naquele temperamento dele, ficou muito bravo, mas muito bravo. Saiu batendo o pé, foi lá pro quarto, se fechou lá. Eu olhei assim pra avó e falei, ô Bisa, peraí que eu vou lá acalmar o menino. Aí fui lá e falei pra ele, meu filho, por que você ficou bravo? Porque eu tava só olhando e a Bisa tirou da minha mão. Eu falei, mas você sabe que o objeto é de vidro? Sei! Aí eu falei, você sabe que quebra? Ele, sei! Aí eu falei, você sabe que ela não sabe que você já sabe mexer nas coisas de vidro? Ele olhou. Isso ele não sabia. Entendeu? Eu falei, ela, meu filho, não sabe. Ela só conheceu crianças de 3 anos que quebraram. Ela não sabe que existem crianças de 3 anos que olham as coisas de vidro e põem de volta no lugar. Então ela está fazendo o que ela sempre fez. Ah, é? É.
Porque não é também mágica, né? Não, claro que não. Falei, não, você fica Ainda tem que processar a raiva, né? Isso. Tem que Falei, processar. você fica aí até se acalmar. Quando você estiver mais calmo, você volta. Depois nós tomamos uma água, pode ser? Tá bom. Aí deixei ele dar um tempo lá. Voltou bem. Voltou bem. Então a gente media. Mas alguém deu valor ao que ele sofreu. Isso. Porque a gente precisa valorizar o sentimento da criança. E media, né? Porque senão ele volta lá, Bisa chata. Não gosta da Bisa. Então, não, a Bisa só tá fazendo o que ela sabe. Por isso que é tão importante o papel da mãe e do pai quando olha para a criança e ajuda a criança a processar isso, porque senão ela nunca mais vai querer voltar na casa da Bisa. É isso. Porque vai ficar com raiva dela. É isso. Ou por primeira oportunidade que tiver, vai chutá-la. Né? É isso. Então, é importante mostrar para a criança também o outro lado. Você explicou de um lado, ele já sabe, e foi lá e ajudou a criança a viver aquilo, né? Isso. E outras coisas a gente vai acrescentando, né? Você está na casa da Bisa. Isso. Aqui tem as regras da Bisa. Isso. Lá na nossa casa tem as nossas regras. Isso. Lá em casa, a criança de 3 anos pode pegar uma coisa de vidro. Aqui na casa da Bisa você já entendeu que não. As coisas são dela, você não pega sem pedir licença. Sabe? Se pode ou não pegar. Porque tudo é razão para educar. Isso. Tudo. Tudo é razão para educar. Não é porque se na sua casa pode, na casa do outro ele se sente invadido e não pode fazer isso. Exatamente. Não é a criança saber se comportar, mas isso tudo é pai e mãe. Por isso que dá tanto trabalho, gente. Dá trabalho. Educar é um processo. Não é por isso que eu não posso chegar na casa do outro e soltar o menino. Não dá. Não dá. Eu tenho que saber como é que funciona a outra casa quando eu estou levando o menino. Tem um negócio que a gente fala na calibração. Calibração. Você vai calibrando. Porque assim, toda casa é diferente. Claro. Então, se eu for com o meu menino de 3 anos lá na sua casa, doutora, eu vou olhar o menino e vou olhar a senhora. Claro, para ver como é que a pessoa reage, lógico. Porque às vezes a senhora está tranquila. As coisas que ele está mexendo não estão te incomodando. Você fala, senta aqui, Isa, tomar um café. Você está bem. Tudo bem. Posso até deixar. Né? Agora, ele fez uma coisa que eu não acho que nem é nada, mas eu olho para a senhora e já estou assim. Tensa. Eu já falo, vem cá, menino. Prende, menino. Vem cá, meu filho. Vem cá com a mãe, vamos conversar, vamos brincar aqui. Aí tira alguma coisa da bolsa, porque eu ando armada. Bolsa da mãe, que eu ando armada. Né? Kit sobrevivência. Kit sobrevivência. Né? Mãe eu tem falo que ter um que kit. Tem lugar que é kids friendly. Tem lugar que não é, entendeu? Então eu vou olhando a cara da pessoa para saber. Aqui não é. Então eu vou tirar alguma coisa daqui, porque eu deixar mexer nas minhas coisas, que nas coisas dela não pode. Não é? Porque eu tenho que educar essa criança para ela saber que existe uma inteligência social. Isso. Existe uma inteligência do convívio. Sim. Que pode ser diferente em cada lugar. Claro. Então ele precisa entender como é que é aqui. Senão a criança chega nos ambientes, aquela criança sem filtro. Isso. Sem filtro. Acha que pode fazer tudo, que é dono do espaço, o pessoal fica com raiva e nunca mais te convida para lugar nenhum. Isso. Eu já tive famílias que ficaram inimigas. Esse assunto foi ditado lá no Não, e aí eles chegam para nós e falam quebrou assim, a casa da colega, da dona toda lá, e nunca mais voltou, ficaram inimigas mesmo. Imagina. Coisa. Não, eu falo que tem criança espalha a roda, né? A criança chega, a rodinha vai embora. Ninguém quer ficar perto. Porque fica inconveniente. Inconveniente. Então, isso tudo é um trabalho de educar, um trabalho de observar o comportamento, de orientar a criança. E em cada lugar, primeiro a gente já prepara a criança, nós vamos em tal lugar, lá o comportamento é assim. Isso. Não quer dizer que seja melhor ou pior, é lá que funciona dessa forma. Esse preparo, linkando um pouquinho com os temperamentos que a gente falava há pouco, ele é muito importante para todos os temperamentos, só que por razões diferentes. Para uma criança colérica, para uma criança sanguínea, que é o extrovertido, vertido para fora, ele é importante para ela justamente prestar atenção nos sinais, até onde ele pode ir. Igual o semáforo, né? Você vai, para, observa. Até onde, né? Ou então a criança às vezes chega, é mais colérica, não quer que manda nela. Aí você fala, dá oi. Não. Então você já prepara antes. Como é que você vai dar oi hoje pro vô? Você vai fazer assim? Você vai... Tem menino que chega e você quer obrigar o menino. Se você não fizer isso, eu vou, então vai embora. Isso é uma ameaça difícil. Isso. Então você já combina antes. Antes. Cumprimentar o vô não é uma escolha. Tem que. Mas como você vai cumprimentar, você pode escolher. Vamos pensar aqui, entendeu? Não tem que ser abraçar e beijar. Pode só bater a mão. Pronto. Mas você vai combinar já antes, porque cumprimentar na nossa cultura, pelo menos esse é meu olhar, né, doutor? Cada um tem o seu. Mas na minha visão, não, mas tem que chegar na casa da avó e do vô que já estão esperando, um abraço, ou oi, vô, oi, vó. Cumprimentar. Né? Então você pode até escolher como, então já vamos combinar aqui, né?
E nós vamos nessa... O melancólico, o fleumático, casa do avô e da avó nem tanto, mas se ele for num lugar novo, eles são mais sensíveis a muitos estímulos. Vai ficar agarrado na mãe. Eles vão ficar agarrados. Então, se eu já escondido atrás da mãe, o pessoal fala assim, seu menino tem problema? Que é assim que eles vão olhar pra você. O gato comeu a língua. Ainda fala assim pro menino, o gato comeu sua língua? Então eu já vou... Dá o tempo pro menino, né? Dá o tempo pra ele, né? Isso. Coloca uma coisa que atrai, né? Pergunta pra mãe como é que é seu menino, que já deixa uma coisinha que atrai a criança. Eu vou avisando pra ele, vai ter muita gente, vai ter pouca gente. Isso. Vai ter muito barulho, pouco barulho. Nós vamos ficar muito tempo ou pouco tempo. Eu vou avisando. O que eu vou poder fazer lá? Nós vamos chegar, nós vamos cumprimentar, tal. E você vai explicando, ensaia, faz um ensaio mental. A criança que é mais introvertida, ela precisa do ensaio, sabe? Que aí ela não está lidando com um desconhecido total. Ela já tem aquilo na mente. Então ela tem condições de se organizar para lidar com aquilo. A criança precisa desse preparo. Doutora, você repara quando a gente entra no carro para fazer uma viagem de 12 horas. Você sabe que você vai viajar 12 horas. Você senta no carro diferente. É verdade. Você está preparada para ficar. Você sabe que você vai parar um pouco, mas vai demorar horas. Vai. Você já entra com outro jeito, já é outra. Se a roupa que você já escolhe, o sapato que você vai estar. A forma como você se senta. E começa a viagem, você está internamente preparada para horas. A criança não sabe. A criança precisa. A criança só entra no carro, passa 15 minutos, 20 minutos, meia hora no máximo. Já chegou. Né? Aí você entra no carro para fazer uma viagem de 8 horas, você não falou nada para a criança. Tudo tem que preparar. Vai para a consulta, prepara a criança. Porque é tão interessante, né, que a criança, ela olha para o pai e para a mãe, que é a referência dela para tudo. Né? Como o pai comporta diante de uma consulta, como uma mãe comporta diante da consulta, é como a criança vai comportar. Se o pai coloca a criança e fala, a tia Filó vai te examinar, e ela é sua amiga, vai descobrir o dodói, ou vai só ver se você cresceu, desenvolveu, tá tudo certo? Tudo certo. Se o pai aconchega a criança e fala, a criança fala, bem, se é minha mãe e meu pai estão me protegendo, a situação é gravíssima. Eu tenho que me preocupar. Aí a criança grita loucamente, ninguém faz nada. É isso. Eu falo que a pergunta... E não minta para os meninos. Isso. Aí fala assim, o tio Filó vai tomar vacina, mas vai doer? A mãe fala, não, fala, vai. Vai doer, vai gente. Doer. Dói, não existe vacina que não dói, não sei gotinha, mesmo assim o gosto pode ser ruim. Mas dói. Vou mentir para a criança, porque se a criança não nasce sabendo mentir, gente. Quem ensina a mentir é a gente. E eu tenho pavor de mentir. Mentira comigo é um problema muito grave que me atrapalha até a continuar a convivência com a pessoa. Eu também. Porque depois eu não consigo saber o que é verdade, o que é mentira. Não, e quebra, eu né? desisto da pessoa. Então é muito sério, a gente não ensina a criança a mentir. Né? Então a gente enfrenta a verdade. Vai coletar sangue, dói. É chato, é ruim, mas é necessário. Só estou fazendo isso porque é necessário. Claro que hoje tem locais de coleta que é lúdico, a criança nem vê que coletou, são opções se o pai quiser levar no lugar lúdico, mas nunca mentir para a criança. Não minta. O que nós vamos fazer agora? Isso. Vai para a cirurgia? Sim, é ruim, é péssimo, mas vai trazer um bem imenso. Isso, é muito lindo. A tia Filó está olhando o seu ouvido, é ruim, Igual eu falei com o menino, tem que tomar um antibiótico. O pai levou lá no consultório porque ele não queria tomar um antibiótico, estava de pneumonia. Ela falou, doutor Filó, ele não bate, não toma remédio, só se bater. Vomita tudo. Falei, traz aqui. Aí falei com ele, esse remedinho é um monte de soldadinho junto, que vai pegar o dodói que está no seu pulmão, lutar para você sarar. Ele precisa entrar na barriguinha para poder chegar lá no pulmão. Não tem outro caminho. Agora, a tia Filó não tem medo de vômito. E se vomitar, vai tomar de novo. Até ficar na barriguinha, porque é o jeito que eu tenho de te ajudar a sarar. Entendeu? Entendi. Então eu vou dar o remedinho. Acabou. Ele engoliu, falou comigo, olhou pro pai e falou, viu? Nem vomitei. O pai falou, eu faço o quê? Eu falei, repete em casa. Gente, dá sentido. Dá sentido. Pra que você vai tomar o remédio que é ruim? Que é um monte de soldadinho junto para lutar contra um dodói. Pô, ele entendeu. Acabou. O que a gente precisa, doutora, como pai e mãe, é olhar o mundo na perspectiva da criança. E ter equilíbrio. Isso. Porque se o pai e a mãe não estiver bem, equilibrada emocionalmente, você não vê nem você, nem muito menos o filho. Isso. Gente, eu sei que tudo isso que eu estou dizendo é difícil. Fala, Filó, você não sabe os problemas que eu estou passando. Você não sabe que eu estou querendo matar meu chefe, que eu estou querendo mudar de emprego, que eu estou vivendo um monte de coisa. Eu sei, estou vivendo um problema conjugal. E aí, enquanto menos, o último que é olhado é o menino.
Mas é um desafio que a gente recebeu. Pai e mãe é uma função nunca terceirizada, porque a presença de vocês sempre será indispensável na vida de um filho. A gente pode estar com 90 anos, mas a gente queria o pai e a mãe vivo. É referência eterna. A vida inteira, por mais que eu critique pai e mãe, eu vou falar assim, meu pai faria isso aqui agora, a minha mãe faria dessa forma. E é o pai e a mãe que vai trazer pra gente aquilo que a gente é. O pai e a mãe que te conta quem você é, e você, por meio de decepcionado, você vai viver aquilo. Né? Meu pai me dizia, você é a filha mais livre que eu tenho. Então, assim, a gente compreende isso, como é que ele conseguiu ter esse olhar, né? Que falou isso para mim num determinado momento. Beleza. Né? O quanto que um pai e uma mãe, ele é decisivo na vida de um filho. Para te dar coragem para dar. Quando eu tive uma ruptura na minha vida, um sofrimento com o término de um noivado, minha mãe chorava porque o mundo estava acabando, minha avó chorava quando eu cheguei lá em Oliveira. O meu pai fingiu que a situação que estava acontecendo, almoçou porque nada tirava o apetite dele, né? Comeu maravilhosamente bem. Quando ele terminou, ele falou comigo para a sala. Minha mãe tentou e ele falou, eu e ela. Aí falou comigo uma única frase, não perguntou o que aconteceu, nada, e falou, minha filha, a vida te reserva coisas boas e ruins, mas ela tem que te encontrar sempre de pé e com a cabeça erguida. Levanta e anda. Uau! E arruma, porque ninguém merece ver uma mulher mal acabada. E eu que achei que estava toda arrumada, ele me deu uma destruída naquela hora. Nunca mais eu consegui chorar sobre o assunto. Uau! Levanta e anda. Então, hoje mesmo que eu passo problemas difíceis, eu falo, quando ele morreu, eu falei com a minha mãe, mãe, a gente anda e chora, mas anda. Anda. Mas isso foi algo que ele me entregou, né? Sim. Levanta e anda. Coisa linda. Então, pai e mãe é algo assim para sempre. Então, a gente não desiste do filho. A gente fala, mas eu não sei lidar com meu filho, tem cada um aqui pior do que o outro. Tem meninas difíceis. Tem. Né, assim, eu tenho 2 lá no consultório que quando eles chegam, o consultório inteiro ia ter alerta. Porque até no teto da casa eles sobem. Você acha que eu estou de brincadeira? Eles são terríveis. Que são levados. Mas são umas doçuras, são umas delícias. Ama ser examinado. Arranca a roupa também já de uma vez, já fica pelado, porque eles são despachados, né? Quase morreu afogado outro dia. Porque é terrível, eles são muito levados. Tem que estar todo mundo com o olho sobre eles. Mas eles têm a doçura, eles têm. A gente tem que estar de olho, tem que estar sempre enrolando ele, tem que estar sempre cantando. E meninos que exigem muito, é muita demanda. Sim. Tem menino que tem que fazer o para-casa dele e o resto da sala. Ainda fica à toa. Né? Por causa da personalidade. Exatamente. Mas eu tenho que individualizar. Eu não tenho que rotular. Isso. Eu tenho que entender. É tão lindo. Né? Cada um com seu jeitinho. Para se expressar na vida, né? Que é tão lindo, cada um poder me mostrar a vida pelo olhar dele. É muito lindo isso. Né? Então, é uma alegria a gente poder estar chamando vocês para esse pedaço, né? Então, esse olhar do comportamento, a gente custou entender essas coisas, o temperamento, né? Criava tudo em bloco, né? Hoje a gente pode aprender que existe um outro jeito, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado muito tudo isso que a Isa falou, que foi tão rico, né? Tanta coisa boa, né, Isa? Tanta coisa bacana que você traz, da sua vivência, da experiência, né? Tanta coisa bacana que a gente pode contribuir para ajudar os pais nessa missão tão difícil de ser pai e mãe, mas também tão insubstituível, né? Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu falo que a criança vem com uma pergunta principal: como é ser gente? É isso que nós estamos respondendo para ela. Como é ser gente? Como que é ser gente? Entenderam isso? Que lindo isso, né? A gente ajudar a criança a entender isso. É isso. Né? Então, muito obrigada mais uma vez a você que está aí nos ouvindo, né? Que se interessou pelo assunto, e você, Isa, por tanta contribuição. Meu muito obrigada. Obrigada, um prazer, adoro estar aqui.